Livro de Josué, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto do Líbano até o grande rio, o Eufrates. Toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Deste modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Glória a Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós estamos diante da Tua palavra, da Tua presença. Que o Senhor venha falar conosco, Pai querido, e venha nos ensinar, ó Pai querido, acerca, ó Pai querido, da Tua palavra e do nosso modo de viver diante da Tua presença, Pai querido, e como igreja neste mundo. Que o Senhor, ó Pai querido, nos capacite para ouvir, para falar. Terra a qual o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E o que é interessante sobre este momento é porque que daqueles que saíram do Egito, aqueles que foram salvos da escravidão, apenas Josué e Caleb estão nesse momento do texto, estão vivos. O povo de Israel, eles foram livres do Egito, mas de todos aqueles que saíram, apenas Josué e Caleb estão presentes neste momento. E isso é por causa do tema dessa mensagem. Eles estavam aqui porque eles viveram um Deus presente em todo tempo. O título da pregação: Deus está presente em todo tempo. Então nós conhecemos a história. Saíram do Egito, foram perseguidos pelos egípcios ali, por Faraó, chegaram de frente ao Mar Vermelho, e ali se desesperaram já, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito para que pudéssemos morrer aqui, neste lugar. E daí o Senhor fala com Moisés, e Moisés ali fala ao mar, ergue as mãos, e o mar se abre, e tem ali um primeiro momento em que você vê Deus presente no meio de Israel, de forma maravilhosa. Que quando o Senhor abre o mar, e o povo de Israel começa a passar com os pés a seco entre o mar,
Diz a palavra do Senhor que a nuvem de fogo, que era a presença de Deus, no meio do povo de Israel, que estava saindo do Egito e sendo livres, ela sai da frente deles e passa a vir atrás deles em meio ao mar. E diz a palavra do Senhor ali, acho que é Êxodo 15, que à frente das costas de Israel, para a frente de Israel, era claro como a luz do dia. A presença do Senhor ali era tão brilhante, tão forte, que eles andavam ali e conseguiam enxergar tudo. Mas da nuvem de fogo, em relação ao povo egípcio e Faraó, eram umas densas trevas e escuridão. E ali já era um motivo de grande alegria, porque sabia-se o quê? Que um povo estava sendo liberto, não pelas mãos de um homem ou de um líder que era Moisés, mas estava sendo liberto pelo próprio Deus que estava presente no meio deles. E depois, você conhecendo a história, você vai ver que essa nuvem de fogo e essa coluna, que era uma nuvem que ficava pela manhã, ela guiava Israel todos os dias. Não havia um dia que essa nuvem se apagou, ou que a coluna de fogo se apagou durante a noite, ou que a nuvem se esquivou e foi para longe deles. Não, mas a palavra do Senhor diz que quando essa nuvem parava de se mover, eles paravam e ficavam ali, protegidos pelo Senhor e sendo guardados pelo Senhor. Quando a nuvem se movia, eles se moviam e prosseguiam. Era um Deus presente no tempo todo. Mas Deus era presente o tempo todo, e por que aquele povo se desviava? Nós cantamos hoje sobre a bondade de Deus, porque enquanto Moisés olhava para a nuvem e para a coluna de fogo, o povo não olhava para a presença de Deus. O povo não olhava para o Senhor que estava à frente dele. Só Moisés, e depois a gente descobre, lendo o livro de Êxodo, e Josué, que olhavam para aquela nuvem e viam: Deus está conosco. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. O nosso Deus, no livro de João, diz assim, eis que não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode conhecer, mas ele habitará em vós e estará em vós para sempre. A mesma coluna, o mesmo fogo, o Deus presente está conosco. E é tão fácil nós olharmos para Israel e julgar e falar assim: olha, como que eles desviavam com Deus ali com ele, com Moisés falando da parte de Deus. Deus está presente no nosso dia a dia. E como nós temos respondido à presença dele. Porque assim como aquela nuvem não se apartava e aquele fogo não se apartava, ele está presente em nosso meio. E como é que nós, ainda com essa presença tão real e tão verdadeira, nós conseguimos nos desviar da presença de Deus? Ao longo da nossa jornada, pelo menos quando você é cristão, você é crente, daí algum irmão para de vir na igreja, a expressão que as pessoas falam assim: ele se desviou. Ele deixou de seguir o Senhor. E o irmãozinho, faz tanto tempo que eu não vejo. Nossa, irmão, você não sabe. Ele fala assim: ele se desviou. Como é que deixamos de olhar para a presença de Deus? Quando nós estamos preocupados com o nosso dia, com o nosso modo de viver, com o que nós vamos nos vestir, com o que nós vamos comer, como será o amanhã, nós tiramos os olhos da coluna de fogo, da nuvem de glória, nós tiramos os olhos do Espírito Santo e da presença de Deus. Hoje eu comecei o culto lendo o livro de Hebreus, e lá ele fala assim: olha, não decorei, vou ter que voltar lá.
Hebreus 13, 5, 6. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Se nós tirarmos o dinheiro, nós temos que nos conservar de todas as outras coisas que nos impedem de ver o Senhor. E nossos dias nessa terra e o nosso consumismo, ou as nossas necessidades, ou aquilo que nós tratamos como prioridade neste mundo, ele nos impede de ver a presença de Deus. Israel saiu como um povo vitorioso do Egito, um povo que era escravo, saiu com tesouros, com animais, com seus animais, eles saíram pegando os pendentes, os brincos ali do povo egípcio, saíram dali como um povo vitorioso, cheio de despojos. Mas os seus olhos ainda estavam no seu próprio contentamento. Eles não estavam saindo do Egito com uma mentalidade: eu estou andando com o meu Senhor e o meu Deus, que é o Deus do meu pai Abraão, de Isaac e Jacó. Eles saíram assim: eu estou sendo livre por um Deus que vai me sustentar com todas as necessidades que eu preciso. Não vou ser mais escravo, mas tudo que eu quiser, Ele vai me dar de forma tranquila. E é nisso que eu me apego. Eu vou ter tudo. Mas não se apegaram ao Deus verdadeiro. Quando nós nos convertemos e conhecemos a Cristo, nós não pensamos em nada daquilo que Ele poderia nos dar, mas nós olhamos para Ele e falamos: encontramos o meu Salvador. Eu encontrei alguém que me viu perdido nos meus pecados, me resgatou e restaurou a minha vida. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós vemos quem nós éramos e vemos tudo aquilo que Ele fez por nós, e nós falamos: eu só me importo em ter a presença dEle. Só que com o passar do tempo, alguns tiraram os olhos da presença. E Israel foi assim. E hoje, neste ano em que nós vivemos, Deus continua sendo o Deus presente. Mas onde estão os nossos olhares? Nas nossas necessidades deste mundo, ou olhando para o nosso Salvador? Porque foi assim que Israel começou a sucumbir e se perder nos seus caminhos, porque os seus olhos não estavam na presença do Senhor. Eu citei Josué, o livro de Josué, e eu fui procurar todos os lugares antes do livro de Josué aonde ele aparecia na história. E o primeiro lugar é Êxodo 17. Vamos ler o que diz lá. Êxodo 17, versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus nas minhas mãos. Josué foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés e Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que ele se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que eles permaneciam firmes até o pôr do sol. Assim Josué derrotou os amalequitas à espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso em um rolo como memorial e declare a Josué que exterminarei completamente a memória dos amalequitas debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. Ele jurou: por causa da mão levantada contra o trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração a geração. Bom, aqui é a primeira vez que aparece o nome de Josué.
Josué saiu do Egito e se encontrou com Deus e teve um relacionamento com Ele, e a primeira vez que nós vemos Ele é em meio às lutas. Como nós somos forjados na nossa vida cotidiana com Deus, em meio às batalhas, em meio às lutas cotidianas, e elas não podem nos dominar. E aqui é interessante que você vai ver um intercessor e alguém guerreando. Nas nossas lutas, nós temos um fiel intercessor que está conosco. Não tema na batalha, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele está conosco. Josué, ele saiu para a batalha com homens inexperientes em guerra. Você vai ver um povo que era escravo, não era um povo que era um exército formado para falar assim, eu vou lá e vou conquistar, eu vou batalhar e vou vencer. Não, era um povo escravo, mas eles tinham a presença do Senhor. Eu e você um dia éramos escravos do pecado, Ele nos assolava, Ele nos prendia, mas hoje nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro, e em nossas batalhas o nosso Deus está conosco. Nós vamos ser forjados nas batalhas, e como é que nós vencemos? Na oração, na dedicação à presença de Deus, na adoração. As guerras que vêm sobre nós, as dificuldades que nos afligem nesses dias, nós vamos ter que nos render em oração diante da presença desse Deus, nos render em adoração, reconhecendo que Ele está conosco, porque mais à frente no livro de Números, no capítulo 13, você vai ver que o Senhor separa ali 12 espias através de Moisés, e um desses espias era Josué. E Josué, ele vai conhecer a terra a qual Deus tinha prometido para eles. E daí ele chega lá, a primeira coisa que eles encontram é um cacho de uva, que a palavra do Senhor diz que 2 daqueles espias tinham que carregar o cacho de uva de tão grande que eles eram. Eles colheram romãs, colheram frutas, eles viram toda a terra, viram que a terra era boa. Viram ali como Moisés tinha ordenado para eles, ó, vá lá e verifique como é a terra, como é a topografia, os morros, todos os lugares, para que a gente possa estar preparado para possuir aquela terra. E daí, diz a palavra do Senhor que Josué, junto com esses espias, foram lá reconhecer a terra e voltaram. E quando eles voltam, 10 desses espias, como nós conhecemos, ele fala assim, aquela terra devora os habitantes, os seus próprios habitantes. Os habitantes de lá são gigantes, são anaquins, são altos, são muito maiores do que nós. E daí a palavra do Senhor diz que Caleb se levanta, porque esse era mais um dos homens que estavam com os olhos na coluna de fogo. Era mais um dos homens que estava com os olhos voltados para a nuvem e via a presença do Senhor, e disse, o Senhor nosso Deus, Ele prometeu e Ele nos dará a terra. Josué também se levanta e fala, o Senhor nosso Deus prometeu. A única coisa que nós temos que fazer é ir e conquistar. E tudo isso, essa confiança toda, era porque Josué, ele tinha relacionamento e experiência com Deus. Porque no livro de Êxodo, no capítulo 32, vai dizer que quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com Deus e para ter resposta de Deus sobre o povo de Israel, diz que Josué, ele não se apartava da tenda do encontro. Ele não se apartava da presença de Deus. E daí não importa qual é o tamanho dos inimigos, das dificuldades que nós vivemos neste mundo, porque o nosso Deus, assim como prometeu uma terra prometida para eles, eles estavam ali para conquistar. Ele nos prometeu uma terra prometida, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais lágrima, aonde não haverá mais dor. O nosso Deus nos prometeu, mas para que possamos alcançar este lugar, os nossos olhos precisam estar firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé.
e permanecendo nele, porque ele diz que um dia chegará o fim, e aqueles que serão salvos, todos aqueles que permanecerem até o fim. No meio das lutas, que Deus já mandou você olhar e conhecer o terreno, para que você possa conquistar, você tem colocado o Senhor à frente. Você tem olhado o Senhor, tem falado, o Senhor está presente. Eu consigo ver a mão do Senhor na minha jornada, no meio das minhas dificuldades. Eu consigo ver o Senhor quando eu estou privado do pão, do dinheiro, quando estou privado de saúde. Eu consigo ver o Senhor. Eu já disse isso aqui, e hoje minha mãe está aqui, ela era a pessoa que estava comigo. Eu lembro daquele dia em que a gente estava no hospital, e daí levaram ela para a sala de emergência lá, aquela sala onde chega o que vem acidentado na ambulância, tudo, né, mãe? E era uma sala cheia de aparelhos. E daí eu lembro que ela falou assim, que ela estava nervosa, porque não era um ambiente normal, né, para a gente estar. E daí ela falou assim, vamos. Ela pediu para cantar um louvor. E ela pediu para cantar o louvor que é baseado no Salmo 27. O Senhor é minha luz, é minha salvação e a força. O Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem eu temerei, né? Você consegue ver nos momentos em que, de maiores temores, que Deus está junto contigo. Ele não te abandona. Quantas adversidades. Testemunho do Vitor, da Naíta. Naquele momento o Vitor orou. Deus estava presente. Quantos outros que vocês mesmos já vivenciaram, e daí vocês tiveram que ver o quê? Deus está presente, Ele não me abandona. Mas por que então neste mundo pessoas sucumbem e param de ver Deus e culpam Deus de não vê-lo? E culpam Deus de não experimentar a presença dEle? Porque uma coisa que um cristão tem que ter, um filho de Deus tem que ter, é primeiro reconhecer que ele não é nada. Que nós não somos merecedores de nada. É por causa da graça do Senhor, é por causa da misericórdia de Deus, é que nós vivemos todas as bênçãos dEle. O povo de Israel olhava para Deus e falava assim, eu sou digno de todas as bênçãos porque eu sou filho de Abraão. E nós falamos assim, eu sou digno de tudo porque eu sou filho de Deus. Mas se eu não me submeter à presença dEle, se eu não me render à presença dEle, e se eu não reconhecer que é dEle que eu preciso, antes de todas as outras coisas, eu não vou poder dizer, o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é minha alegria, a quem eu temerei, o que pode me fazer os homens. Se eu não colocar o Senhor em primeiro lugar, porque o problema é que os crentes, os cristãos, acham que são tão importantes, que esquecem que o mais importante é o Rei da Glória, é o Senhor dos Exércitos. Deus jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Mas saiba de uma coisa, Ele não olha para você porque você é a última bolacha do pacote. Ele olha para você porque você um dia era miserável, pobre, cego e nu. E olhou para ele e disse, eu reconheço que sou assim, mas a partir de agora, eu só quero ser uma coisa, que é teu filho. E por isso eu reconheço que só o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Por isso eu reconheço que agora eu só tenho um Deus, eu só olho para uma direção, que é para o Senhor e Salvador da minha vida. Porque agora eu reconheço que tudo que eu tinha, eu reconheço que era perda. Eu reconheço que não servia para nada, porque o único título que eu posso ter neste mundo é ser chamado Filho de Deus. Seja sincero diante de Deus. Tenha atitudes sinceras diante do teu Senhor. Diga quem você é para Ele. Mas não seja arrogante. Diga que você é aquele que carece
da glória dele, necessita da presença dele, que ele é quem é importante. Porque nas pregações de hoje em dia, quem é importante é o homem, não é Deus. Eu ouvi o pastor pregando domingo passado com seus lindos, né? E essa é a pregação. Você é importante, você é alguém que atrai os olhos de Deus. Irmãos, Deus é que nos atrai para Ele. Ele é a luz que resplandece no mundo. Ele é a luz que resplandece. Nós não somos luz nenhuma. Nós não somos luz nenhuma sem a presença dEle. Ele nos amou de uma forma tão incondicional que agora nós temos que ser sinceros diante desse Deus e dizer: Senhor, eu não sou nada sem a Tua presença. Eu não tenho o direito de te cobrar nada, mas eu tenho o dever de me prostrar diante do Senhor. Eu tenho o dever de reconhecer o quão falho eu fui e pedir perdão. Josué, ele olhava para Deus e ele sabia que Deus ia dar aquilo que ele tinha prometido, porque ele reconhecia o poder e a autoridade de Deus. Ele não chegava lá porque eu sou merecedor, porque é isso que o homem faz diante de Deus. Quando alguém passa alguma dificuldade, ele olha para alguém, mas ele é tão bonzinho, ele não merece. Ele não merece. Por que as pessoas passam necessidade? Eles não merecem. O povo de Israel chegava assim: Senhor, eu não mereço, está passando fome. Era melhor eu estar no Egito e sendo sustentado como escravo. Eu não mereço. Enquanto Deus já havia preparado 70 palmeiras, 12 fontes de águas para saciar a sede deles. Enquanto Deus já havia preparado uma pedra para jorrar fonte de águas da pedra, da rocha. Enquanto Deus no deserto já havia preparado o alimento, o maná que descia dos céus. Enquanto Deus tem te abençoado e você tem olhado para uma coisa e sido tão egoísta às vezes e fala assim: Deus não está comigo porque Ele não me dá o que eu quero. Deus, Ele tem te sustentado. Deus, Ele tem sustentado o seu povo, a sua igreja, ao longo dos anos. Ele não nos desampara. Você pode notar que às vezes aquilo que nós falamos que Deus não nos dá são apenas caprichos que nós queremos para sermos agradados. E Deus, a única coisa que Ele quer que você entenda é que tudo que você precisa é da presença dEle, porque Ele é um Deus presente. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33 diz, né? Vamos lá, lembra? Busque o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E estas coisas, né? As demais, vamos colocar assim, essas coisas, diz aí? Essas coisas vos serão acrescentadas. E antes desse discurso, Jesus vai dizer que Ele cuida dos lírios dos campos, cuida das aves dos céus, vestem os lírios com as melhores roupas, alimentam as aves dos céus com as suas sementes. E Ele fala assim: ó, e vocês? Eu vou dar todas essas coisas para vocês. Todas essas coisas, eu vou sustentar vocês. E isso é um fato tão verdadeiro que já experimentamos desse sustento e desse cuidado de Deus. Mas queremos mais. Queremos mais. Olhamos para o que Deus tem nos dado e falamos: o Senhor me trouxe aqui só para essas migalhas. Olhe para a presença de Deus e reconheça o quanto Ele tem cuidado de você. O povo de Israel, junto com Josué, uma coisa que Josué foi experimentado foi em combates, foi em lutas. Uma coisa que nós vamos ser testados em combates, em lutas, é na oração, na persistência, em buscar ao Senhor. Outra coisa em que Josué foi experimentado foi em relacionamento. Ele não se apartava da presença de Deus. Eu e você vamos ser experimentados na presença de Deus em relacionamento. O Senhor não quer que eu e você ficamos apenas esperando que Ele venha até nós. Ele quer que eu e você
Vamos também ao seu encontro dia após dia. Busque a presença dEle. Junte-se, ore ao Senhor. Busque a presença dEle. Adore ao Senhor. Não espere um culto para louvar ao Senhor. E olha só, não pense que louvor a Deus são canções. Louvor a Deus é uma vida dedicada à presença dEle. Nós expressamos o louvor com as canções, mas nós damos o louvor quando o nosso coração está diante dEle. Ele diz na sua palavra: o meu povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus quer uma consistência de relacionamento, de uma busca, de vida com Ele em oração, de uma vida de submissão ao Senhor. Porque só com uma vida de relacionamento nós conseguimos dizer: eu confio no Senhor. O que faltava na nação de Israel para entrar na terra prometida era a confiança no Senhor. E a nossa fé, ela só é realmente provada e estabelecida quando nós nos relacionamos com aquele a quem nós dizemos que confiamos. E Josué se relacionava com Deus. E ele pôde dizer: o Senhor nosso Deus nos dará conforme Ele nos falou. E Deus continua falando. Deus continua agindo. E Ele nos prometeu o seu reino. E muitas pessoas estão adormecidas diante da presença de Deus. Adormecidas na luz. Ele nos prometeu o seu reino. Ele nos prometeu a sua presença. Ele nos prometeu uma vida com Ele. Ele nos prometeu uma vida onde Ele não nos desampara, onde Ele não nos deixa. E hoje os cristãos estão adormecidos nessa luz que brilha tão forte que é Jesus. E com essas promessas nós não anunciamos o reino. Com essas promessas nós não propagamos daquele a quem nós conhecemos. Com essa promessa de Ele estar conosco, nós não declaramos: Jesus Cristo está voltando. Com essas promessas que o Senhor deixou para nós de um novo céu e uma nova terra, nós não declaramos que o pecado ainda continua sendo pecado e afasta o homem de Deus e leva para longe de Deus. E porque não anunciamos, as pessoas sucumbem. Precisamos provar ao mundo a razão da nossa fé. Diz lá na carta de Pedro. Porque o mundo, ele vai nos procurar sobre a razão da nossa fé e da nossa esperança, que é Jesus. E nós precisamos pregar daquele a quem nós conhecemos. O apóstolo Paulo diz: como conhecerão se não há quem pregue? A quem eu vou enviar se ninguém diz eis-me aqui? Como ouvirão se não há quem pregue? E nós, que confiamos no Senhor, temos que pregar sobre este Senhor. Temos que pregar sobre esse Deus. No trabalho, de vez em quando eu sou experimentado ali sobre a razão da nossa fé. E daí eu posso falar de Deus. Veio um pessoal prestar serviço ali e estava com um problema. E ali eu pude falar de Jesus. Existem inúmeras oportunidades para que possamos falar sobre quem confiamos, em quem está a nossa fé, com quem nos relacionamos, que é o Deus Todo-Poderoso. E Ele não nos abandona. E Ele sempre irá nos falar aquilo que devemos declarar a respeito de Cristo Jesus. Mas precisamos nos relacionar com Ele para falarmos dEle. Porque ninguém pode falar daquilo que não conhece. Chegou a hora da igreja do Senhor entender: jamais te deixarei, nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Estou presente contigo por todos os dias da sua vida. Chegou a hora de anunciarmos o autor e salvador da nossa fé. Chegou a hora de reconhecermos que Ele é o nosso Deus acima das nossas necessidades. Chegou a hora de nos humilharmos e nos sujeitarmos à presença de Deus. Chegou a hora de vivermos
toda a plenitude da sua presença, aonde quer que estejamos, ver as mãos do Senhor transformando o ambiente, porque não só nós estamos ali, mas o nosso Deus está conosco. Josué, ele tinha um relacionamento com Deus, posição com Deus, e chegou no momento ali do capítulo 1 de Josué que nós lemos, em que a partir daquele momento ele iria liderar o povo para entrar na terra prometida. E se você ler o capítulo 1 de Deuteronômio, você vai ver que Moisés impôs as mãos sobre ele e compartilhou do Espírito de Deus sobre a vida dele. E a partir daquele momento Deus já estava dizendo para a nação de Israel: Josué é quem vai entrar com vocês, vai ser o novo líder. Olhem para quem ele está olhando. Olhe para o Senhor. Olhem para quem ele está olhando. E Deus, por 2 vezes, pelo menos, disse a Josué: seja forte e corajoso. Um no capítulo 1 e outro no livro de Deuteronômio, através de Moisés. Irmãos, precisamos ser fortes e corajosos na nossa rotina. E essa forma de ser forte e corajoso na presença de Deus é só olhando para eles. As pessoas olhavam para a presença de Deus, mas porque não se arrependiam dos seus pecados, desviavam os seus olhares e se perdiam. O coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Seja forte e corajoso para dizer: Senhor, eu reconheço que eu nada sou, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e eu vou avançar contigo. Eu não vou desviar o meu olhar, porque eu encontrei a minha salvação. Eu não vou desviar o meu olhar, porque eu sei que só no Senhor eu tenho as palavras de vida eterna. Eu não vou desviar o meu olhar, mesmo que as lutas venham contra mim. Eu sei que o Senhor é o Deus que me sustenta nas palmas das tuas mãos. Eu não vou desviar o meu olhar, mesmo que a tempestade seja forte demais, porque o Senhor é o Deus que acalma as tempestades. Eu vou ser forte e corajoso, porque eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé. Ser forte e corajoso não é ser a pessoa musculosa, irmãos, mas é saber para quem você olha e não desvia o olhar, porque reconhece que você não pode fazer, mas Deus pode fazer. Você não pode avançar sem Ele, você tem que esperar Ele mover com a presença dEle para que você se mova. Ser forte e corajoso é saber aguardar no Senhor, é saber ouvir a voz do Senhor. Não é sair competindo como se fosse alguém que fosse vencer todo mundo, mas é alguém que espera e ouve a voz do Senhor. Porque o povo de Israel, quando ouviu lá no livro de Números que o Senhor ia fazer eles andarem por 40 anos, conforme o número de dias que eles ficaram ali na terra, diz a palavra do Senhor que o povo se levantou e falou: vamos competir, porque o Senhor vai estar conosco. Vamos lá vencer os nossos inimigos, vamos subir o monte, vamos vencer. E sabe o que aconteceu? Moisés disse: não subam, porque o Senhor não está com vocês. A força e a coragem não era o braço deles. A força e coragem era depender de Deus. A força e coragem que Deus quer que eu e você tenhamos é falar assim: eu vou esperar no Senhor, vou agir conforme a vontade dEle. Porque aquele povo, eles subiram, foram guerrear e fugiram da presença dos seus inimigos. Josué, ele permaneceu olhando para o Senhor. E quando ele chegou na frente de Jericó e obedeceu e ouviu a voz do Senhor, o que nós conhecemos da história, as muralhas caíram diante dele. A presença do Senhor agiu por ele. Porque a maior coragem que um cristão pode ter é falar: eu dependo totalmente do Deus poderoso. Não é para sair aí: eu sou corajoso na sua própria força e no seu próprio entendimento. É para dizer: eu tenho coragem de aguardar, e quando o meu Deus ordenar, assim eu farei, porque Deus está presente o tempo todo. E outra coisa que Deus fez com Josué, Deus falava com ele. Você vai ver no livro de Deuteronômio isso: e colocarei Josué
na frente de Eleazar, o sacerdote, e eu falarei com ele. Deus, ele fala com você. Deus, ele se relaciona com você. Ele não é apenas uma nuvem, uma coluna de fogo que está à sua frente. Ele é um Deus que se relaciona com aqueles que o buscam. Invoca-me e eu responderei. Bata e eu abrirei. Vocês me procurarão e acharão quando me buscardes de todo o coração. O nosso Deus é um Deus que permite ser encontrado. É um Deus que se permite falar conosco. Você é privilegiado porque você é uma pessoa que pode orar e tem a certeza de que seu Deus vai falar contigo. Mas tenha coragem de permanecer na presença dEle até ouvir a sua voz. Não se precipite. As suas vontades não são as respostas da sua oração. A resposta da sua oração sempre será obedecer à voz de Deus. Josué foi esse homem, vencedor, conquistador, porque ele olhou para a nuvem e disse: Deus está comigo. Olhou para a coluna de fogo e Deus está comigo. Você é vencedor e vai conquistar todos os planos que Deus tem para a sua vida, porque você está olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e tem dito: Ele está comigo. E esse Deus diz: jamais te deixarei, nunca te abandonarei e jamais te deixarei. Como nós cantamos: nunca me deixou, nem na tempestade, nem na dor, nem nos dias de conquista. Que você possa declarar, como foi no livro de Êxodo, capítulo 17: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. O Senhor dos exércitos está comigo. Ele não me desampara. Deus está conosco. E para que entendamos isso de forma melhor, Jesus Cristo, Ele é a nossa bandeira. Ele é o Deus que está conosco. Ele partilhou do seu Espírito Santo para conosco. Ele trabalha, Ele se move, Ele vive em nós. Ele é o Senhor de toda a terra. Olhe para Jesus e você não vai ser confundido. Olhe para Jesus e você não terá temores, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Olhe para Jesus e os seus pecados serão perdoados. Olhe para Jesus porque Ele levou sobre si as nossas culpas e maldições. Olhe para Jesus porque Ele está presente em todo o tempo, porque Ele é o Deus que nos cura, Ele é o Deus que nos liberta, Ele é o Deus que nos justifica. Olhe para Jesus porque Ele é o Deus que nos salva. Olhe para Jesus porque Ele é o Deus presente. Olhe para Jesus porque Ele está aqui neste lugar, porque Ele não te desampara. Quando o mundo parecer ruir, olhe para Jesus. Quando as suas esperanças se forem, olhe para Jesus. Josué estava triste, irmãos. Moisés, que era o instrutor, referência de homem de Deus para ele, tinha partido. E Deus falou: olhe para mim, olhe para a minha palavra, medita nela de dia e de noite. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque eu, o Senhor, vos farei entrar na terra prometida, assim como prometi a Moisés. Olhe para Jesus, porque Jesus, Ele nos fará habitar com Deus eternamente. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, nosso Deus, nos livra de todas. Ansiedade,
lançai sobre ele as suas ansiedades, porque o Senhor vosso Deus tem cuidado de vós. Temores, não há o que temer, o nosso Deus está conosco. Tudo aqui é passageiro, mas a presença dele e a palavra dele permanece para sempre, e essa estará contigo. Avance no Senhor, olhe para Jesus, porque o nosso Deus é um Deus presente. Vamos adorar ao Senhor com louvor.